Em nossa série de estudos bíblicos, estamos falando a respeito de Cristo e a respeito da própria palavra de Cristo, de que nas Escrituras nós estaremos encontrando o relato a respeito da vinda de Cristo. Quem seria o Cristo? De que forma ele iria se manifestar? Ele dizia isso a todos que o ouviam, aos judeus, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei, que também tinham um certo conhecimento do Antigo Testamento, da Torá, da lei de Moisés, dos profetas, e tinham já estipulado, determinado de que forma o Cristo esperado, prometido, anunciado desde Moisés, a respeito do profeta que viria após ele, e que eles entenderam que seria o ungido, o escolhido, realmente aquele que traria a glória de Deus para Israel, traria a revelação de Deus. Então nós estamos estudando isto para também entendermos o porquê de alguns judeus o receberem a Jesus como o Cristo, o Messias prometido, e porque alguns disseram que não o ouviam como Cristo prometido, dizendo que haviam algumas atitudes em Jesus, alguns ensinos que estariam destoando daquela promessa do Messias. E Jesus, em vários momentos, ele fala com os apóstolos, fala com os judeus de todos os tipos, de todas as formações, com todo o povo. Ele dizia que era o Cristo e que o que ele estava fazendo, falando, ensinando, estava sim registrado nas Escrituras daquela forma, que realmente ele estava agindo como Cristo, que ele era realmente o Cristo prometido de Deus, para que o povo o ouvisse, para que o povo aprendesse o caminho de Deus, como agradar a Deus, de toda forma, cumprindo todos os mandamentos, toda a lei, agradando a Deus da melhor forma possível. Isso seria possível apenas com a vinda do Cristo, do Messias, do grande mestre, o grande profeta, o Filho do homem, o que traria realmente a revelação do conhecimento de Deus, o entendimento realmente da vontade de Deus para os homens, especialmente para o povo de Israel. Então vamos aqui meditar em um momento em que Jesus está afirmando, nestas palavras que nós estaremos lendo, Jesus vai estar afirmando que ele é o Messias, ele é o Cristo, porque ele vai mostrar, demonstrar como que um homem, uma mulher, um ser humano podem, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Jesus, neste texto, ele vai dizer como que os homens, o ser humano em geral, poderá ouvir a palavra, guardar a palavra de Deus e ter poder, condição, autoridade para cumprir a palavra de Deus, para viver esta palavra, obedecer a palavra, obedecer toda a palavra de Deus. Somente o Cristo poderia fazer isso. E neste texto Jesus vai dizer como isso é possível. Então essa palavra tem poder. Ela tanto teve o seu valor naquela época, dita para os judeus em Israel, quanto tem valor agora, hoje, neste momento, em que nós podemos aqui, através desse texto, aprender, entender de que forma, por meio de Cristo e somente em Cristo, nós poderemos guardar toda a palavra de Deus, viver para Deus, servir a Deus com retidão, com integridade, com inteireza de coração, praticar a palavra de Deus, portanto, edificar a nossa vida espiritual, a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Então, Jesus vai aqui dizer que isso é possível e vai dizer como isso deverá ser realizado, como nós iremos realmente receber isso de Cristo.
ele vai agora nos mostrar que somente Cristo, somente Jesus Cristo, tem poder para nos dar a palavra, nos ensinar a palavra e nós guardarmos toda a palavra de Deus e cumprirmos, obedecermos toda a palavra de Deus. Isso é um milagre e somente Cristo pode realizar na sua vida. Então preste bastante atenção, ouça e viva e pratique essa palavra, pois o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. O texto é o de Mateus 22, 34 a 40, já fizemos uma referência, ele iniciamos a meditação no último estudo, e agora partimos dele para irmos, se Deus quiser, em nome de Jesus, até o final. Então, Mateus 22, 34 a 40, que nos diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que Jesus está respondendo esta pergunta desta forma? Porque os fariseus, os saduceus, primeiro os saduceus perguntaram, ficaram sem resposta, eles ficaram sem argumentos, sem poder contra-argumentar diante do que Jesus havia dito. Mas aqui é onde nós queremos realmente trabalhar o texto, Mateus 22, 34 e 40, diz que os fariseus também se reuniram e resolveram também fazer perguntas a Jesus para tentar pegá-lo em alguma palavra e mostrar que ele estava enganando, que ele não era o Cristo e que não sabia exatamente qual a missão do Cristo, como o Cristo iria se revelar. Então foram também fazer esta pergunta. A razão desta pergunta é porque a expectativa dos judeus era de que o mestre, eles o chamam de mestre, o Cristo, o profeta maior do que Moisés, iria repetir as leis de Moisés, iria ensinar melhor do que Moisés, iria levar o povo de Israel ao cumprimento de toda a lei. Como nós já estamos falando desde o início deste estudo, um dos sinais de que seria o Cristo seria a sua capacidade superior a Moisés. Então, em vários aspectos, sinais, milagres, maravilhas, eles esperavam alguém prometido, que seria maior do que Moisés. O próprio Moisés havia falado isso. Então, eles tinham que ouvir Moisés, obedecer Moisés e esperar o Cristo. E eles também, então, entendiam que, já que Moisés deu a lei, recebeu de Deus os mandamentos, a lei, a Torá, então o Cristo, que é maior do que Moisés, o Messias, o profeta esperado é maior do que Moisés, ele vai trazer a lei, repetir a lei, vai nos ensinar de tal forma que nós vamos entender melhor do que quando Moisés falou. E ele vai nos dar condição de praticar a lei, coisa que nós não conseguimos realizar desde o tempo de Moisés. Mas o Cristo vai nos dar condição. A profecia é esta: ele é superior a Moisés. Ele vai retornar com a lei, vai reavivar a lei e nós vamos andar na lei. Com isso, a bênção, as promessas da bênção de Deus virão sobre Israel. Então, Israel será completamente restaurado. Então, é por isso que aqui no final, Jesus diz para os fariseus: destes dois mandamentos, que ele acabou de citar,
dependem toda a lei e os profetas. Então, ele está dizendo, eu sou o Cristo e eu vou ensinar, eu ensino para vocês o que vocês precisam aprender para viver a lei, agradar a Deus e ser abençoado por Deus. Cumprindo os mandamentos, Moisés disse que obedecendo e guardando os mandamentos, o povo seria tremendamente abençoado, enriquecido, prosperaria de todas as formas, para a direita, para a esquerda, para cima, de todos os aspectos. E eles estavam então esperando este momento. O Messias vai trazer esta bênção. E a bênção vem de ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra. Então, agradando a Deus, nós seremos abençoados. E Jesus disse que é isso mesmo. Ele vai fazer isto. Ele tem esse poder. João mesmo, o apóstolo João, diz que então Cristo nos ensinou a amar. O amor é o dom. Paulo diz que o amor é o dom supremo. E João diz que o amor é o mandamento real, é o mandamento superior, é o que está mais elevado, é o que reina. É como Paulo diz, é o dom que reina e o amor é o mandamento que reina. Quem pratica o amor, quem ama, cumpre a lei. Então João diz que se a promessa da palavra de Deus, que não muda, não pode ser tirada nem o i, nem o tio, nem um pingo do i pode ser retirado de toda a lei. Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para revogar a lei. Eu vou ensinar vocês a ouvir a palavra, a lei, os mandamentos, tudo que Deus já falou, tudo que Deus vai falar, vocês vão ouvir, vão entender, vão guardar e vão viver. E serão abençoados e vão praticar. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para a igreja da fé, da graça e que vive uma expressão de fé em amor. A fé opera através do amor, que traz então obras, realizações práticas. Vamos praticar a palavra, nós vamos guardar a palavra, vamos obedecer a palavra, vamos viver dentro da palavra. E é Cristo quem abre essa porta. Essa é a porta da salvação, essa é a porta da bênção, essa é a porta do milagre, essa é a porta da vitória. É aquele que recebe a palavra de Deus, guarda no seu coração e vive essa palavra e ama a Deus. Então Jesus está dizendo que o maior mandamento é amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, este é o maior, é a resposta de Jesus aqui para os fariseus. Ele ainda acrescenta o segundo. Ele foi perguntado pelo primeiro, mas ele diz, olha, existe ainda um segundo que é semelhante a ele. Então, você precisa praticar os dois. Você precisa amar a Deus e amar ao seu próximo. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você vai entender a lei, vai entender o ensino dos profetas, vai viver, vai praticar, vai obedecer, se você amar a Deus e se você amar ao próximo. Todas as expressões dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, você vai cumprir se você amar. Então, João, lá na sua primeira epístola, vai dizer que nós temos que amar ao próximo, amar a Deus. Não só amar a Deus, porque Jesus acrescentou, disse, olha, o segundo é semelhante. Lembre-se não só do primeiro, vocês me perguntaram pelo primeiro, mas lembre-se do segundo. Ame a Deus, mas ame também ao próximo. E João pega esse ensino, pega esse texto. João ouviu essa palavra. João também aprendeu dessa forma. Ele está trazendo para a igreja primitiva o seu ensinamento, escrevendo uma carta, as suas cartas para as igrejas, para reforçar o ensino, para também cumprir o seu ministério apostólico, de ir após Jesus também, ensinando as nações, ensinando o povo. Ele diz, olha, o amor é o dom, o amor é o mandamento real, maior. Precisamos lembrar de amar, porque Deus é amor. Temos que nos amar uns aos outros,
porque o mandamento de Deus é este, o mandamento de Cristo, o novo mandamento é o amor, e quem ama cumpre a lei. Então, se nós recebemos Cristo, que é maior que Moisés, e ele confirma isso, que ele realmente vai nos ensinar como guardar a palavra, os mandamentos, a lei, toda a palavra de Deus, sem retirar nada, sem pular nada, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Deus falou. E Jesus falando, o Espírito Santo falando, você também vai ouvir, vai guardar, vai praticar, vai obedecer para sempre. E se Deus falar, se Deus mandar o profeta, se Deus revelar, você também vai ouvir, vai entender, vai ter discernimento espiritual, vai compreender que é Deus que está falando. É Deus que está trazendo hoje profeta, sacerdote, ministro, apóstolo, bispo, pastor, o membro, o irmão, testemunhando, profetizando, falando pelo Espírito Santo, e você vai ter discernimento, você vai guardar e você vai praticar, você vai obedecer o que Deus estiver falando. Quando você cantar, fala Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero te obedecer. Cristo te dá essa condição de você ouvir a voz de Deus, guardar no seu coração, lembrar-se sempre dessa palavra, não esquecer mais e praticar. Cristo tem poder, ele faz isso. João diz, é verdade, Jesus está dizendo a verdade, se você amar, você vai cumprir a lei, você vai guardar a palavra de Deus, todos os ensinamentos de Deus, tudo que é vontade de Deus, esteja no Antigo ou no Novo Testamento. Você não vai precisar esconder, fugir de nenhum, porque Cristo te dá autoridade para praticar esta palavra. Você vai amar a palavra de Deus, vai se submeter a ela, vai se colocar realmente nas mãos de Deus. Como Isaías foi tocado pelo fogo do altar, teve seus lábios purificados, então disse, agora sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu vou pregar a tua palavra, porque o Senhor vai me tocar, vai me ungir, vai falar através de mim, vai me usar, eu não vou mais fugir do ministério, não vou mais fugir do ensino, da palavra qual o Senhor está me chamando. E é através de Cristo. Cristo é a porta, foi Cristo que nos trouxe esse milagre. Ele nos dá agora este milagre em nossa vida de realmente ouvirmos a palavra de Deus, crermos e guardarmos no nosso coração. Toda a palavra de Deus nós vamos estar aqui estudando, toda ela vai nos levar nessa direção, vai nos ensinar isto. Nós vamos viver e praticar esta palavra com muito amor. Então, nós chegamos aqui ao momento em que nós vamos então falar a respeito desta forma de receber, de guardar, de ouvir, entender e praticar, ter discernimento espiritual, entender o que Deus quer, o que Deus está falando e viver na prática desta palavra. Então nós temos, por exemplo, o texto de Juízes, capítulo 5, versículo 31, que nos diz assim: mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Nós até cantamos alguns hinos que nos falam sobre isso, nos trazem esta mensagem. Nós cantamos, eu te amo, ó Deus, e todos que te amam brilham como o sol ao amanhecer. Então, o primeiro mandamento é um mandamento especial, é o maior, é o primeiro e maior mandamento, disse Jesus, respondendo aqui aos fariseus. Então, este mandamento do amor traz para nós esta condição de já recebermos de Cristo a palavra e o dom para obedecer e praticar esta palavra. Então, o primeiro passo é amar a Deus. É o primeiro mandamento. É o primeiro e maior mandamento. Então, nós estamos aqui falando a respeito do dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É que realmente Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, como João Batista anunciou.
Este é maior do que eu. É o que Moisés anunciou, que é maior do que Moisés, é maior do que João Batista. Ele é o primeiro, ele é o maior, ele é Cristo. Por quê? Porque ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, se você tem amor, se você tem desejo no seu coração, como diz Ezequiel, circuncidado para amar a Deus, para obedecer a palavra de Deus, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Cristo recebe o Espírito Santo quando chega ao céu e derrama sobre nós. Então, ele derrama sobre todo aquele que lhe obedece, aquele que o ama. Então, o primeiro e maior mandamento é o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, que nós temos que sempre nos lembrar, é amar ao próximo. E aí nós vamos praticar a palavra de Deus quando formos batizados com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele que nos batiza, ele que recebeu do Pai e ele que derrama do céu sobre nós. Então nós precisamos ter amor a Deus, amor ao próximo, teremos um novo coração, um coração que ama, um coração de carne, um coração disposto a obedecer, disposto a praticar a palavra, porque Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, e viremos a ele e faremos nele morada. Ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo, e rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que realmente Cristo está afirmando aos fariseus que ele vai cumprir esta palavra, ele vai dar condição para que todos os que nele creem sejam batizados com o Espírito Santo e com isso guardem a palavra, porque o Espírito Santo nos faz lembrar do que Jesus nos fala, toda a palavra de Deus. Como que um ser humano vai lembrar sempre da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse? Pelo Espírito Santo. É claro que pela condição natural, o homem carnal, o homem mortal natural não vai conseguir. Porém, o homem batizado com o Espírito Santo, este consegue. Então, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus, Cristo, o Messias. Então, por isso que o milagre está em Cristo, a vitória está em Cristo, a revelação está em Cristo, porque o batismo com o Espírito Santo está somente em Cristo. É somente Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. Então, é somente Cristo que nos dá a condição de ouvir a palavra, ouvir a profecia, ouvir a pregação, ouvir a revelação, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E na hora certa, no momento necessário, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo fala através de você, o Espírito Santo te revela, o Espírito Santo te traz à sua mente, o Espírito Santo fala com você, e aí toda essa palavra se cumpre. Se você abrir mão do Espírito Santo, você não terá um milagre de Cristo, da obra de Cristo, completa, como nós estamos aqui anunciando. A vinda do Cristo, aquele que nos faz lembrar da palavra de Deus através do Espírito Santo. Ele é o que nos dá o Espírito Santo. É através do dom do Espírito Santo que essa palavra de Cristo se cumpre, que a obra de Cristo se completa e traz vida, traz salvação, traz autoridade e poder, traz o ministério da igreja, completa a missão da igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porém, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se eu abrir mão desta segunda parte, de falar que isso não faz parte do ensino teológico da minha denominação, eu vou estar impedindo que a palavra de Deus se cumpra. Porque nós iremos pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizados com o Espírito Santo, recebendo o poder do alto. Ele complementa. Você tem que ter amor, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que abrir meu coração, tenho que receber a Cristo com amor. Vem fazer morada, vem morar em mim, vem habitar em mim, vem viver comigo para sempre. Eu sou teu, tu és meu, se eu vou te servir,
Você tem que ter esse novo coração com esse propósito. É nesse coração, com a porta aberta, que o Espírito Santo vem. É derramado por Jesus, para que esse amor, esse propósito se cumpra. E o Espírito Santo vai te impulsionar, vai te guiar, vai te levar, vai falar com você, vai falar com toda a sua vida, toda a sua estrutura, corpo, alma, espírito, coração, mente, tudo, em todas as partes da sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar para que este amor, este propósito de amor, com amor, se cumpra. E aí vem o milagre, vem a obra de Deus sendo realizada conforme ao propósito de Deus. Mas vamos então, já partindo aqui para a conclusão deste estudo, ler também o Salmo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como o ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro,
mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, o Salmo 18 fala sobre a revelação de Cristo. Por isso, Jesus diz aos seus apóstolos: vocês encontram a revelação de quem é o Cristo, a sua obra, o que ele ensina, o que ele faz, como ele deveria viver, sofrer, morrer, ressuscitar. Vocês encontram nos Salmos, vocês encontram nos profetas, vocês encontram em Moisés, na lei de Moisés. Então vamos buscar na palavra. Veja como ele está dizendo, o salmista, do Salmo 18, nós vemos de 1 a 50, e ele está dizendo aqui, depois nós terminaremos ainda, em nome de Jesus, o restante dos versículos do Salmo 18, 1 a 50, mas na parte que nós lemos, ele está falando a respeito do ensino de Cristo e de como ele guarda a palavra de Cristo, a obra de Cristo. Ele está falando que ama o Senhor. Então veja toda a revelação de Cristo aqui, profética, no Salmo 18. Veja que ele também está falando, queremos aqui destacar mais 2 pontos, ele está aqui dizendo que todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele. Veja aqui um propósito de obra, de vida, de justiça. Então, quando a palavra de Deus fala que o justo viverá da fé, pela palavra de Deus, nós entendemos que realmente é quem deseja viver na prática da justiça, que realmente deseja guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, buscar a santificação. Não é de qualquer maneira. Nós não podemos pular a palavra justo e só dizer, viveremos da fé. Viveremos de qualquer maneira desde que tenhamos fé. Não, nós temos que viver na prática da justiça. Nós temos que procurar ser irrepreensíveis. Ele diz, tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Você tem que ter o propósito de praticar o bem, de amar ao próximo, de amar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ser correto, de ser leal com o seu irmão, com o seu próximo, de falar a verdade. Você tem que ser zeloso de boas obras, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que cuida das mínimas coisas. É um Deus que dá valor às pequenas coisas, aos pequenos inícios, às pequenas palavras, a forma como você se relaciona. A sua sinceridade é importante para Deus. Deus é zeloso com a verdade, com a sinceridade, com a retidão. E o salmista não tem medo, ele não tem nenhuma doutrina que o impeça de proclamar a sua justiça e o seu propósito de ter uma vida irrepreensível para com Deus, porque Deus se agrada daquele que busca viver na prática da justiça, daquele que se afasta do mal, como Jó, como Noé, como Davi. E você também deve ser assim, você precisa ser assim, você precisa agradar a Deus. Ele diz assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça. A justiça de Cristo pelos nossos pecados do passado, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para que nós vivamos uma nova vida, em novidade de vida, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça que virá então lá no final dos tempos com o reino de Deus, mas é um reino presente agora, é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de verdade, é um reino de Deus, é um reino de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ele diz, conforme a pureza das minhas mãos,
diante dos seus olhos. Então nós realmente temos que buscar andar em pureza, em retidão, fazendo bem, nos antecipando. Nós vamos obedecer a Deus, nós vamos agradar a Deus, nós vamos adorar a Deus, nós vamos dar alegrias para Deus. Não porei coisa má diante de mim, diante dos meus olhos, porque eu vou glorificar a Deus, eu vou alegrar a Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus. E Davi, então, diz: eu te amo, ó Senhor. Então ele já entrou pelo caminho certo, ele acertou. A bênção de Deus vem sobre a sua vida quando você acerta o caminho. Eu vou te amar, Senhor. Eu vou te agradar, Senhor. Eu vou viver para ti, Senhor. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus querido, Jesus a quem eu amo, Jesus, o amor da minha vida. Eu vou te agradar, eu vou te servir, eu vou viver para ti. Davi acertou o caminho. O caminho é o amor. O caminho é este: amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a teu próximo como a ti mesmo. É aqui que você acerta o caminho e agrada a Deus, e é batizado com o Espírito Santo e é abençoado. Veja bem a revelação que Davi teve, quando ele diz assim: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Então veja bem sobre isso, que a palavra de Deus nos fala para que nós possamos buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do céu, de onde vem o Espírito Santo, onde está a glória de Deus. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto, de modo a trazer o céu para nós, de maneira que nós possamos nos elevar nosso coração, elevar nossa alma, elevar nosso pensamento ao céu. As coisas espirituais são do céu, as coisas de Deus, as coisas que são de cima, as coisas que vêm do alto são bênção, são vida. No céu está a eternidade, no céu habita Deus. No céu está a glória de Deus, é do céu que é derramada a glória de Deus sobre nós. O Espírito Santo foi derramado, ele é derramado do céu, do trono de Deus, do trono da glória. Então nós precisamos estar buscando a alegria do céu, a vida do céu, o dom do céu, o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que vem do alto. Buscar as coisas do alto, porque aqui Davi está nos trazendo uma revelação importantíssima. Ele está dizendo aqui que de baixo vem a morte. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós venhamos a nos santificar, nos separar para Deus, é o mesmo que dizer: eleve-se para Deus. Deixa o pó, deixa a morte, deixa o sepulcro, deixa as coisas que são de baixo, deixa as coisas que são imundas, porque se misturam com a morte, se misturam com o sepulcro, se misturam com o inferno, se misturam com o Sheol, com as coisas de baixo. E há um envolvimento. Davi percebeu que as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, porque elas estão por aí. Elas estão procurando a quem possa tragar. As coisas de baixo, a morte, a destruição. Davi teve essa revelação de Deus, as torrentes da destruição. Existe uma força, que são as forças das trevas, porque Deus criou tudo e disse: haja luz. No princípio criou Deus céu e terra,
e Deus disse haja luz, e houve separação entre a luz e as trevas, mas as trevas continuam procurando a quem possa tragar, surpreendendo. E Davi diz que em um momento da sua vida, ele sentiu essas cordas da morte, que vem do pó, que vem do sepulcro, que vem do fim, vem da destruição. Diz Davi, as cordas do Sheol me envolveram. O inferno está procurando sempre, e muito mais agora no fim dos tempos, nesses dias, o Sheol está procurando tragar a humanidade para os seus laços da morte, para o inferno, para o Sheol, que é um lugar de aflição, é um lugar de tormento, é um lugar de angústia da alma, é um lugar de tribulação, é um lugar da consciência pesada que volta para o passado, que puxa para baixo, puxa para a depressão. A depressão dos nossos dias é um sinal. Está aqui na palavra de Deus, está a revelação para a nossa vida, que eu quero entregar para você neste momento. Esses momentos de angústia, de depressão que a humanidade está vivendo, de notícias ruins, de notícias erradas, que querem sempre te levar ao desânimo, à derrota, são laços do Sheol, do inferno, que estão sempre buscando a quem possa tragar nesta terra, e muito mais, diz a palavra de Deus, nos últimos dias, porque o diabo sabe que o seu tempo está acabando, junto com esta terra que vai passar. Ele então está furioso, procurando mais vidas, que ele possa levar à destruição, à morte, à depressão, à angústia, à tribulação, ao sofrimento, àquela tortura mental de lamentar e se depreciar, se levar para baixo, se autocondenar, mostrar os erros, mostrar a falência. Então, trazer as más recordações, trazer os fracassos. Davi viveu um tempo de profunda depressão. A depressão leva ao pó, leva à prostração, leva para baixo. Mas ele teve um encontro com Deus. E você também pode, nesse momento, ter um encontro com Deus através de Cristo e se elevar e começar a deixar as coisas para trás, para o passado, lançar no mar do esquecimento, deixar o pó para baixo e subir, elevar o seu espírito e ter um encontro com Deus. Ou você vai subir ao céu, ou o céu vai vir até você e você terá um encontro com a glória de Deus. E o que virá à sua mente, virá uma renovação na sua mente, virá uma alegria, virá uma certeza quanto ao futuro de vitória, de bênção, de Deus na sua vida. Você vai começar a cantar, você vai começar a adorar, a louvar a Deus, a pensar nas coisas do céu, a ver que no céu tudo é novo, tudo está renovado e a sua vida também se renovará. Você receberá uma renovação espiritual. Você vai começar a cantar: renova-me, Senhor Jesus, renova minha vida, renova minha alma, renova o meu ser, eu quero te adorar. Você terá uma visão da glória de Deus, tudo novo se fará, alegria voltará, e agora uma alegria ainda maior, que vem de dentro de você e te leva para o alto, para a glória, para a presença de Deus. E a presença de Deus virá para a sua vida, o Espírito Santo virá do céu, sem mais pensamento de pó, de morte, de depressão, de cair deitado, de morrer, mas apenas pensamentos de vida. Levanta a sua cabeça, olha para cima e sinta agora, em nome de Jesus, o céu chegando para você, chegando para a sua vida, e comece a adorar, comece a cantar, comece a glorificar. Veja a luz da glória de Deus resplandecendo sobre você, e comece agora a ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Indicanturimas aunteri hanancha, sanchiri vasalim akanchuri, indasfanchuri mas.
Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa. Que você tenha agora a sua vida elevada, as coisas de Deus, pensando nas coisas que são do alto, que vêm do alto, que leva então para a vida. Porque a vida no céu, a vida com Deus, é a vida eterna, é a verdadeira vida que você recebe agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa.